A minha jornada de conexão com as ervas, ela foi algo que aconteceu gradativamente. Eu sempre tive uma vontade muito grande de me aproximar da natureza, de explorar a natureza, só que eu não dava tanta importância para isso, né? Acabava colocando outras prioridades. E houve um determinado momento da minha vida, né, em que esse chamado chegou de uma forma mais profunda. Esse despertar, ele aconteceu em um momento difícil, que eu estava passando por muitos conflitos emocionais, e aí eu comecei a descobrir, né, começou a surgir partes em mim que eu não conhecia. A minha sensibilidade, ela foi aflorando e foi despertando alguns dons e habilidades, né? Por exemplo, intuitivamente eu me via fazendo movimentos com as mãos em volta do meu corpo, como se eu estivesse trabalhando com um campo que eu não podia ver, mas eu podia sentir. Na minha experiência como acupunturista, eu sabia que nós temos um campo energético, né, canais de energia no nosso corpo, e eu comecei a perceber que eu estava trabalhando diretamente com eles. E intuitivamente eu comecei a pegar algumas plantas, em especial o boldo, e a fazer o que parecia ser um benzimento, né, em mim e em outras pessoas. E depois dessas limpezas, a gente sentia uma sensação de leveza, né, um bem-estar profundo. E o boldo, principalmente, às vezes ele escurecia, né, como se ele tivesse absorvido algo. Eu sou nutricionista de formação, né, e eu sempre soube que as plantas, elas tinham substâncias, né, ativas ali que geravam muitos benefícios para o nosso corpo. Só que eu não fazia ideia do quanto que a energia delas podia atuar no nosso campo emocional, mental, espiritual. E foi aí que eu comecei a explorar, né, a pesquisar, a experimentar, fiz muita prática comigo mesma. E a partir desse conhecimento, eu passei a utilizar isso nos atendimentos como terapeuta integrativa na época. E aos poucos, essa conexão ela foi crescendo assim cada vez mais. E intuitivamente, eu comecei a conduzir meditações e vivências com essa energia. Nesses trabalhos eu sentia uma paz profunda, como se a própria natureza ela criasse um campo de cura ao meu redor, no espaço e nas pessoas que estavam ali participando. Mais tarde, eu fui aprofundando, né, o meu entendimento sobre a energia, a vibração das plantas. Eu fiz cursos, né, eu li a respeito. E a partir daí, eu comecei a realizar grupos e workshops para compartilhar esse conhecimento e essas experiências, principalmente. E eu sigo aprendendo, né, porque esse é um campo muito vasto que exige tanto estudo, mas principalmente prática, né, experiência, vivência. E na minha visão, sentir e experimentar esse campo das plantas no dia a dia é tão importante quanto ler sobre elas. Cada planta, ela interage com cada ser de uma forma única, de acordo com o que a pessoa está precisando naquele momento. E hoje eu me conecto com as ervas, né, com essa energia das ervas de muitas maneiras, né, em chás, banhos, benzimentos, inalações, meditações, momentos de conexão. E a cada dia eu vou descobrindo novas formas de me conectar com as suas vibrações. Nesse campo não existe certo e errado, existe a experiência de cada um. Hoje eu entendo que o que aconteceu comigo foi um resgate de uma sabedoria que já estava em mim e que veio de toda a minha ancestralidade, né? Os indígenas, eles sempre trabalharam com as plantas como curadoras. E esse conhecimento ele foi se perdendo, né, ao longo do tempo, mas ele existe dentro de cada um de nós. Se você sente esse chamado para estar mais próximo da natureza, das plantas, pode ser que esse chamado para resgatar essa sabedoria que está dentro de você também esteja acontecendo. E o meu papel hoje é compartilhar o que eu vivi, o que eu aprendi e inspirar outras pessoas a encontrarem o seu próprio jeito de se beneficiar e se reconectar com essa sabedoria natural. Me conta aqui, você sente esse chamado?